Bom, 2 mortes no sul, né? Uma no Rio Grande do Sul, outra em Santa Catarina e, infelizmente, 2 mortes em São Paulo, também no estado de São Paulo. Uma no litoral e outra no interior, em São José dos Campos. O Porto de Santos chegou a ficar fechado por quase 6 horas e pelo menos 6 aviões precisaram arremeter no aeroporto de Congonhas. Na região metropolitana, os bombeiros receberam mais de 300 chamados para quedas de árvores e a temperatura começou a cair. Né, Ivan Brandão? Bom dia para você. Bom dia. Essa morte lá em São José dos Campos, Carla, foi de uma menina que estava fazendo autoescola, né? Uma árvore caiu em cima do carro, ela não resistiu aos ferimentos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. E essa de Itanhaém, no litoral sul, uma idosa de 80 anos, também ela morreu eletrocutada, também por causa de queda de árvore, né? A árvore acabou atingindo a fiação, ela encostou nesse fio e acabou tomando choque. Você falou aí do Porto de Santos, né? Já, o Porto de Santos já opera normalmente, depois de ficar essas 6 horas fechada, mas ainda há problemas no litoral, né? A gente tem a travessia das Balsas aqui no estado de São Paulo e elas estão afetadas agora, 2 muito importantes, né? A travessia São Sebastião e Ilhabela está paralisada nesse momento. A gente vê aqui pelas imagens de câmeras, há filas, né, nos dois lados, né, da travessia, porque os carros não conseguem embarcar. Por causa da maré e também por causa dos ventos, e a travessia Santos-Guarujá, outra travessia importante também aqui de São Paulo. Essa está acontecendo, mas a capacidade das balsas está reduzida por causa justamente da força da maré. Você falou aí, mais de 300 chamados para queda de árvore desde ontem em toda a região metropolitana de São Paulo. Na capital paulista ainda há problemas, muitas pessoas estão sem luz por causa dessas quedas de árvores que acabam atingindo a fiação e, claro, muitos problemas para muitos moradores. Caso da nossa ouvinte aqui, a Cristina Moura, ela mora na zona sul de São Paulo, conta que precisa levar o marido, uma pessoa com deficiência, para o hospital, mas o elevador do prédio não funciona. O que está acontecendo é que o meu marido está precisando ir ao PS desde ontem cedo. A gente ia sair quando aconteceu todo o problema e ele está com um problema na perna, nós não podemos descer 12 andares. O que eu peço para vocês é justamente isso, que vocês ajudem a entrar em contato com eles possam restabelecer as 2 fases para que o elevador possa funcionar. E eu com meu marido com problema sem poder descer, ele não tem a menor condição de descer as escadas. Bom, a Enel, que é a distribuidora de energia aqui de São Paulo, né, da capital paulista e da região metropolitana, falou que dobrou o efetivo para restabelecer o mais breve possível aí os serviços para os clientes afetados. Mas para quem não é aqui de São Paulo, há um problema muito pontual em relação à queda de árvores, né? Principalmente na capital paulista, porque sempre há problemas, porque a prefeitura, a Enel, cada um é responsável por uma coisa em relação a tirar a árvore, aí tem gente que vai lá, poda a árvore, mas é outra empresa que precisa catar a árvore que fica no chão, e então isso é um outro problema, então demora mesmo para que essas situações sejam restabelecidas na capital paulista, mas por enquanto o saldo é esse, mais de 300 chamados para queda de árvore, 2 mortes, uma em São José dos Campos, outra lá em Itanhaém, no litoral sul. Bom, e a gente está falando dos ventos muito fortes, né, e dos impactos em aeroportos no sul do país, também no aeroporto aqui, nos aeroportos em São Paulo, mas particularmente em Congonhas. Tem alguns ouvintes falando, meu voo ontem arremeteu, e aí é aquele susto danado, né, ontem a gente teve voos que tiveram de fazer desvios, de arremeter e pousar num aeroporto em mais segurança. A gente está exibindo agora na nossa live um dos exemplos de um desses voos, né? E a dificuldade para conseguir fazer um pouso, porque era muito, muito vento, aviões balançando demais. E aí, esse, por exemplo, que a gente está exibindo, ele até consegue fazer o pouso, mas quando a gente observa, é um avião de pequeno, é menor, né? Ele não é um aviãozão, mas enfim, avião comercial pousando e quase bate as asas ali no chão, porque tamanha dificuldade, porque ele fica pendendo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, quando finalmente consegue fazer o pouso, mas nem todos, né? Então a gente teve esses desvios mesmo. E alguns ouvintes falando sobre o momento da arremetida, um baita de um susto. Que apesar de ser um susto, ser meio assim, é uma manobra muito corriqueira para os pilotos. Isso, e de segurança. Segura, né? exatamente. É muito mais seguro arremeter do que tentar pousar nessas condições. Os ventos ontem aqui em São Paulo chegando também a 70, 80 km por hora na capital paulista. É isso aí. Certo. Bom, um outro ponto que a gente tem que levantar e a gente pode abordar de forma mais aprofundada no Band News São Paulo com os ouvintes de São Paulo é a questão do aterramento dos fios, né, na capital paulista. Por que é que dá tanto problema, tanta falha na distribuição de energia elétrica? Vários planos já foram iniciados para tentar aterrar fios, tirar postes da superfície da cidade de São Paulo e nunca nada vai para frente. Por quê?
porque depende de investimento, tanto da prefeitura, aí eu estou falando especificamente da capital paulista, mas a gente pode transferir essa realidade para outras cidades também. Itanhaém, onde essa senhora morreu, infelizmente porque fios energizados acabaram caindo por ali. Mas na cidade de São Paulo, então, é prefeitura e é a concessionária responsável pela distribuição. Houve em 2019, quando o João Dória era prefeito da capital paulista, ele criou um programa para enterrar os fios da rede elétrica na cidade. Isso nunca se concretizou durante a gestão dele. Na próxima gestão, no ano passado, né, nós tivemos aqui um prazo para se esgotar, que seria o aterramento de 52 quilômetros de fios elétricos, o que não aconteceu. Esse plano para 52, só 17 quilômetros foram cumpridos. Muito pouco, né, perto do que precisa ser feito na cidade de São Paulo. E adivinhe só, somente Bairro Nobre foi, né, beneficiado por essa ação aí de aterrar os fios. Então, no Band News São Paulo, a gente volta a falar mais sobre isso, né, mas Sheila? você vê que é importante, porque isso acontece em várias cidades do país. É um desafio, e é um desafio que extrapola essa coisa do paisagismo, né, do urbanismo nas cidades, de melhorar visualmente. Tudo isso é verdade. Mas, acima de tudo, quando você tem uma fiação aérea, olha todos os riscos a que a gente fica exposto. Por exemplo, de árvores caírem, cai energia. Já teve gente que morreu porque teve contato ali com a fiação que é aérea e fica exposta, né? Então, perigo danado na média das cidades brasileiras. Tem uma outra coisa também, o futuro tá aí, né? As coisas vão... tecnologia vai avançar. O Barão estava falando esses dias aí sobre carros voadores, você lembra? Nossa, parece uma coisa tão distante. Você imagina em São Paulo com a quantidade de fio que tem? Jamais ia dar para um veículo levantar voo, nem que seja para ultrapassar os outros ali, né?